Oi, gente, tudo bem? Então, na nossa primeira aula a gente viu alguns conceitos básicos de Python e como fazer um programa bem simples, né? Hoje a gente vai começar a juntar a matemática com Python e para isso a gente vai começar usando as matérias de divisão de números inteiros e divisão de números racionais. Bom, para a divisão de números inteiros a gente precisa primeiro relembrar a divisão e o que são números inteiros. Bom, para relembrar a divisão é bem simples. A gente vai usar esse exemplo de 7 dividido por 4. Se eu for usar um exemplo prático, eu posso pensar que eu tenho 7 balas para dividir para 4 pessoas, por exemplo. Se eu for dividir 7 balas para 4 pessoas, eu vou dar uma bala para cada um, então já vão 4 balas. E quantas balas vão sobrar? 3 balas, certo? 4, 5, 6, 7. Sobram 3 balas. Beleza. Esse é um exemplo prático. Se a gente for usar na matemática mesmo, como é que a gente faz para dividir 7 por 4? Bom, eu tenho que encontrar aqui um número que multiplicado por 4 chegue o mais próximo possível de 7. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. Já passou de 7, certo? Então, tem que ser 4 vezes 1. Aqui eu coloco 1. E quanto que sobra, quanto que falta desse 4 vezes 1 para chegar até 7? 4 vezes 1, 4. 5, 6, 7. Faltam 3, certo? Então, o 3 é o meu resto. Eu posso escrever esse algoritmo da divisão dessa forma aqui. Dzão é igual a Dzinho vezes Q mais R. Sendo o Dzão o meu dividendo, que é o número que eu estou dividindo, o Dzinho o meu divisor, que é o número pelo qual eu estou dividindo, o Q, o quociente, que é o número que eu vou multiplicar pelo meu divisor para chegar o mais próximo possível do dividendo, e o R é o meu resto, é o quanto falta para chegar naquele valor. Então, aqui, por exemplo, eu estou dividindo 7 por 4. 7 é o meu dividendo. O número pelo qual eu estou dividindo, que é 7 por 4, é o meu divisor. 4 é o meu divisor. Qual o valor que eu preciso multiplicar para chegar o mais próximo possível de 7? 1. Então, 1 é o meu quociente. E quanto que falta de 4, que é 4 vezes 1, para chegar até 7? 3. 3 é o meu resto. Beleza? Então, a gente já relembrou divisão. Agora, para relembrar quais são os números inteiros, é bem simples. O conjunto dos números inteiros é composto por todos os números, sejam negativos, positivos ou zero, que não tem vírgula. São números inteiros mesmo, não é 3,5, 2,5. É 1, 2, 3, 4. Esses são números inteiros, certo? A gente até viu na nossa primeira aula, né? Int, float. Então, esses são números inteiros. Agora, para a gente fazer a divisão de números assim, a gente pode fazer, por exemplo, divisão de menos 2 com mais 2. A gente vai estar fazendo divisão de um número inteiro negativo com um número inteiro positivo. E como é que a gente faz para estudar esse sinal? O sinal desse resultado. Vamos ver. Se os dois números que a gente dividir tiverem o mesmo sinal, o resultado vai ser positivo. Se eu dividir mais 2 por mais 2, o resultado vai ser mais 1. Se eu dividir menos 2 por menos 2, o resultado vai ser mais 1 também, porque são dois sinais iguais, certo? Então, é só a gente lembrar, se os sinais forem iguais, vai ser sempre positivo. E se os sinais forem diferentes? Menos 2 por mais 2, ou mais 2 por menos 2, vai ser sempre o resultado negativo. Beleza? Agora vamos ver alguns exemplos para a gente fixar bem isso. Bom, se eu divido mais 35 por mais 7, quanto é que isso vai dar? Bom, primeiro eu tenho que pensar num número que multiplicado por 7 vai dar 35, certo? Que número é esse? 5. Então, beleza, eu já sei que o resultado da minha divisão é 5, mas esse 5 é positivo ou é negativo? Só a gente vê os sinais. Eu tenho mais 35 e mais 7. Os dois são positivos? Então, o resultado também vai ser positivo. Se eu tenho menos 48 dividido por menos 8. Bom, que número multiplicado por 8 dá 48? 6, certo? 6 vezes 8, 48. Então, o resultado é 6. E qual é o sinal? São dois sinais iguais, ó. Menos com menos vai dar mais. Então, menos com menos, mais com mais, mais. E qualquer um que seja diferente, mais com menos ou menos com mais, é menos. Agora aqui é exatamente a mesma coisa, só que usando o sinal negativo. Se eu tenho mais 63 dividido por menos 9, 63 dividido por 9 dá 7. Se eu tenho sinais diferentes, mais com menos, vai ser menos 7. 52 dividido por 13 dá 4. Se eu tenho menos 52, sinal negativo, dividido por mais 13, sinal positivo, ou seja, diferente, vai ficar menos 4. Beleza, a gente tem alguns exercícios aqui que a gente vai resolver na nossa próxima aula usando Python.
E agora vamos ver um pouco de divisão de racionais. Bom, quais são os números racionais? Os números racionais são todos aqueles que podem ser representados por fração. Mas são só os números que têm vírgula? Não, vamos ver. Se eu pego um número natural, como é que eu represento ele em fração? Por exemplo, 7. 7 sobre 1. Porque 7 dividido por 1 é 7, certo? Então é só colocar 7 sobre 1. Pronto. Ele também é um racional. Um número inteiro, por exemplo, menos 3. Se eu divido menos 3 por 1, vai dar quanto? Menos 3, certo? Então o que isso significa? Que eu também posso representar como fração. E também os números decimais. Se eu tiver, por exemplo, 0,6, é 6 dividido por 10. Porque se eu tenho 6 dividido por 10, eu volto uma casa para a esquerda. 6 dividido por 10, se eu divido por 2 em cima e embaixo, vai dar 3 sobre 5. Também é um racional. São todos os números que a gente pode colocar como fração. Beleza? Então, agora vamos ver algum exemplo disso. Bom, mas primeiro a gente tem que lembrar de uma regra bem importante. Primeiro que o nosso denominador não pode ser zero. Não existe uma divisão com denominador zero. E se o numerador, que é a parte de cima, né, da nossa fração, for zero, o resultado é zero. Mas embaixo nunca pode ser zero, senão não existe. Beleza? E se a gente quiser dividir duas frações, qual é a regra que a gente usa? Bem simples. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Sempre lembrar disso. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Se eu tenho aqui 13 sobre 7 dividido por 9 sobre 2, eu vou repetir a primeira, 13 sobre 7, multiplicar pelo inverso da segunda. Então, ao invés de ser 9 sobre 2, vai ser 2 sobre 9, certo? E aí, na multiplicação, eu multiplico assim, direto, um pelo outro. 13 vezes 2, 26. 7 vezes 9, 63. Certo? Vamos ver mais alguns exemplos, só para a gente deixar isso bem firme na nossa cabeça. Bom, se eu tenho mais 1 sobre 3... e as regras aqui, em fração, quanto ao sinal, continuam exatamente as mesmas. Mais com mais vai dar mais, menos com menos vai dar mais e menos vai dar menos e mais vai dar menos. Bom, se eu tenho aqui mais 1/3 dividido por menos 11 sobre 8, o que eu faço? Repito a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. Então, vai ficar 1/3 vezes 8 sobre 11. Inverti. Se eu tenho um positivo e um negativo, vai ficar negativo, certo? Então, vai ser 8 vezes 1, 8. 3 vezes 11, 33. Vai ficar menos 8 sobre 33. Beleza? E aqui, se eu tenho menos 4 sobre 5 dividido por menos 7 sobre 6, vai ser igual ao quê? Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Menos 4 sobre 5 vezes, inverti 7 sobre 6, menos 6 sobre 7. Aqui eu só inverto o número, não inverto o sinal, certo? Então, essa multiplicação aqui de menos com menos vai dar mais. E é só multiplicar reto um com o outro. 4 vezes 6, 24. 5 vezes 7, 35. Vai dar mais 24 sobre 35. Beleza? Então, a gente vai ter alguns exercícios que a gente vai resolver na próxima aula, usando o Python para mostrar para vocês como é mais fácil, como é mais simples usar o Python. Então, não percam a próxima aula. A gente espera que vocês tenham gostado, entendido tudo nessa aula. Então, até o próximo vídeo. Não esqueçam de deixar o like de vocês. E tchau!